dos Reis de Israel, capítulo de número 15, versículo de número 9, nós iremos nos ater à segunda parte da exposição do domingo passado, tá bom? Versículo 9 diz assim: no 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. O nome da sua avó era Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que o Senhor aprova, tal como Davi, seu predecessor. Expulsou do país os prostitutos cultuais e se desfez de todos os ídolos que seu pai havia feito. Chegou até a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste e o queimou no vale de Cedron. Embora os altares idólatras não tenham sido eliminados, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo do Senhor a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai havia consagrado. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o reinado deles. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar nem sair do território de Asa, rei de Judá. Então Asa ajuntou a prata e o ouro que haviam sobrado do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio. Confiou tudo isso a alguns dos seus oficiais e os enviou a Ben-Hadad, filho de Tambrion e neto de Ezion, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando como presente prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Ele conquistou Ijon, Dan, Abel, Bet-Malaca e todo o Quinerete, além de Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá e foi para Tisa. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá. Ninguém foi isentado. E eles retiraram de Ramá as pedras e as madeiras que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Geba em Benjamim e também Mispá. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, todas as suas realizações, todos os seus atos e todas as cidades que construiu, tudo isso está escrito nos registros históricos dos reis de Judá. Na velhice, Asa sofreu uma doença nos pés, e quando descansou com os seus antepassados, foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu predecessor, e seu filho Josafá foi o seu sucessor. Por ocasião do sermão do domingo passado, os irmãos perceberam que toda a espinha dorsal do sermão passava-se por um texto que elogiava um rei, enquanto os reis anteriores foram todos colocados em um patamar de Jeroboão. O rei Asa foi elevado por causa da graça do Senhor a um patamar do rei Davi, a um homem segundo o coração de Deus. Asa, meus irmãos, será o primeiro reformador. Entretanto, meus irmãos, apesar dos elogios
que o texto que temos diante de nós faz a respeito deste rei, esse texto não esconde alguns defeitos e algumas coisas que este rei deixou passar. Ele inicia uma reforma, isso é visível. Há aqui diante de nós um rei que pegou o seu reinado completamente na idolatria, completamente na escuridão, e resolve trazer o seu povo para perto de Deus. Isso acontece, é fato. Entretanto, ele deixa passar algumas coisinhas. E assim faz com que o próprio texto deixe claro para nós que a reforma que Asa implementou não foi uma reforma completa. Desta forma, o tema que eu vos trago esta noite é deixando a reforma incompleta. Ao analisar os defeitos que Asa é abordado aqui por esse texto, a gente acaba analisando a nossa própria vida e vemos como nós somos como Asa, que muitas vezes até nos levantamos de uma situação e iniciamos uma certa reforma e um certo avivamento em nossa vida, mas nós deixamos passar muita coisa. E ao analisar isso, nós pretendemos esta noite fazer com que todos nós sejamos atentos na busca de fazer a vontade de Deus. E se tiverem nossas condições de fazer uma reforma de forma completa, façamos, pois essa certamente é a vontade de Deus para as nossas vidas. Duas das falhas que Asa aparece nesse texto são elencadas aqui por esse texto que a gente tem. Duas falhas, e é sobre essas duas falhas que eu quero abordar com vocês esta noite. A primeira é: a reforma religiosa não foi completa. Deveria ser. Já que Asa foi colocado num local específico, numa posição específica, onde ele teria as condições apropriadas para realizar uma reforma completa. Sim, ele quebrou os altares idólatras dos seus pais. Sim, ele expulsou os prostitutos idólatras. Ele fez muitas coisas. Entretanto, essa reforma religiosa acabou sendo incompleta. Pelo versículo 14 a gente percebe isso. Veja como o autor descreve o texto. Ele vem falando, elogiando, do versículo 11 até o versículo de número 13, o autor vem elogiando as façanhas do rei Asa, os feitos do rei Asa, mas no versículo 14, ele inicia exatamente de uma forma que parece que ele diz assim: ele fez tudo isso. Embora. Essa palavrinha, irmão, ela mancha. O embora acabou com o elogio. Por isso que quando a gente vai elogiar alguém, a gente não vai colocar essas palavrinhas não, porque ela acaba manchando tudo aquilo que foi dito anteriormente. E o autor quer fazer exatamente isso. Ele quer mostrar para os leitores das Sagradas Escrituras que nós não estamos diante de um homem perfeito. Ele começou, ele fez o que deveria ser feito, mas não com perfeição. A todos os elogios sendo dado ele anteriormente. Embora os altares idólatras não tenham sido eliminados. E há aqui uma grande discussão a respeito do que significa esses altares idólatras, já que os textos anteriores vêm dizendo o seguinte: Asa derrubou o poste e o queimou no vale de Cedron. Asa derrubou todos os ídolos que o seu pai havia construído. Aqui, meus irmãos, há uma conclusão chegada pela maioria dos estudiosos das Sagradas Escrituras, em que o que estava acontecendo com este povo? Deus, ao longo do tempo, foi trabalhando com Israel de forma específica. Por exemplo,
Na época dos patriarcas, era liberado os patriarcas a adorarem o Senhor aonde quer que ele chegasse. Exemplo, o patriarca chegava num local específico e ali ele levantava um altar e adorava o Senhor. Colocava um nome naquele altar como uma simbologia, um marco, um memorial que Deus havia aparecido para ele naquele local. E ali ele havia adorado o Senhor. Quando você está lendo Gênesis, você encontra isso sendo feito por Abraão, você encontra isso sendo feito por Isaac, encontra isso sendo feito por Jacó, e sucessivamente. Quando o povo sai do Egito, eles fazem a mesma coisa. Entretanto, quando o povo de Israel, ele está na iminência de entrar em Canaã, Deus faz uma proibição. E eu quero levar vocês a esse texto. Leiam comigo, por favor, Deuteronômio, capítulo 12. Deuteronômio, capítulo 12, por favor. Agora já há o tabernáculo. O tabernáculo já foi construído. Deus deu toda a prescrição anterior para construir o tabernáculo. Então, o tabernáculo era erguido. E agora eles estão entrando em Canaã. Tem um local para adorar o Senhor. Olha o que o texto diz. Estes são os decretos e ordenanças que vocês devem ter o cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês como herança. Destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês estão desalojando adoram os seus deuses. Tanto nos altos montes como nas colinas e à sombra de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas e queimem os seus postes sagrados. Despedacem os ídolos dos seus deuses e eliminem os nomes deles daqueles lugares. Vocês, porém, não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles adoram os seus deuses, mas procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Qual era a prática dos povos pagãos? Os povos pagãos, eles eram povos nihilistas. Eu não consigo dizer essa palavra. O que essa palavra significa? Eles adoravam deuses da natureza, os montes altos, os montes baixos, das árvores frondosas. E aonde quer que existiam esses locais, eles colocavam um altar ali e adoravam esses deuses. Os deuses dessas nações, eles eram territoriais. Ou seja, eles dominavam. Isso era o que estava na cabeça deles. Vocês sabem que isso não existe, né, irmão? Acredito que vocês sabem que isso não existe, né? Pelo amor de Deus. Na cabeça deles, existia o Deus do Jardim Iracema. Nesse território, quem mandava era uma certa divindade. A partir do limite do Jardim Iracema para o Alvoro N, ali já era outra divindade. Então, as divindades, elas, vez por outra, elas combatiam uma com a outra para dominar esse seu território. E isso existia na cabeça do povo. Aonde existia um local, existia um altar. Qual é a proibição de Deus aqui? Vocês não exercerão a religiosidade de vocês da mesma forma que esses povos. Vocês não irão erguer altares para me adorar. Lembram-se que quando Isaac, Abraão e Jacó, eles faziam isso. Mas agora não, Deus proíbe fazer isso. Com Abraão, Isaac e Jacó, eles levantavam altares, mas não eram para adorar a deuses estranhos. Eles levantavam altares, era para adorar quem? Ao Senhor, ao verdadeiro Deus. E naquele momento da história, Deus permitia isso. Por quê? Porque ainda não havia sido construído o quê? O tabernáculo. Mas olha o que acontece no versículo 4, irmãos. Vocês, porém, não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles adoram os seus deuses. 5. Mas
vocês procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Para lá vocês deverão ir, para levar holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, o que em voto tiverem prometidos, as suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos. Ali, na presença do Senhor, o seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo o que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. Percebam, na época de Abraão, Isaque e Jacó, levantar um altar em qualquer lugar era permitido. Mas agora, quando o tabernáculo está erguido, Deus proíbe que o povo adore em qualquer lugar. O povo deve levar suas ofertas, levar seus sacrifícios, manifestar sua religiosidade apenas em um local. No local em que Deus escolher. Eles não podem escolher. Eles não podem exercer sua religiosidade da mesma forma como eles acham que podem ser. Não, eles devem esperar que Deus escolha o local. E quando Deus escolher o local, eles devem sair de suas tribos para lá, reunido com as outras tribos, adorarem o Senhor. A pergunta é, esse local foi apontado por Deus? Bom, aí você vai para 2 Crônicas, por favor. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 11. Qual é o contexto? Davi tem um grande sonho, construir um templo do Senhor, mas Deus diz que ele não vai construir, quem vai construir é Salomão. Davi morre, Salomão começa os preparativos para o templo do Senhor, constrói um belo templo ao Senhor, e agora eles consagram o templo ao Senhor. Capítulo 7 de 2 Crônicas é a consagração do templo para o Senhor. Para ali, Deus manifestar a sua glória. Versículo 11, o texto diz assim: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para... Vocês se lembram lá do texto de Crônicas, lá do texto de Deuteronômio? Olha, quando vocês entrarem na terra, eu vou apontar para vocês qual é o local em que eu vou escolher para colocar o meu nome. Ali vocês irão me clamar. Ali vocês irão trazer as suas ofertas. Ali vocês irão exercer a religiosidade de vocês. Veja o que diz o versículo 13 do capítulo 7 de 2 Crônicas. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar os gafanhotos devorarem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas aonde? Em qualquer lugar? Neste lugar. Será aqui que vocês irão fazer as orações de vocês e eu irei ouvir vocês. Quando vocês estiverem aperreados, quando vocês estiverem atribulados, acuados pelos inimigos de vocês, vocês devem correr para cá e clamar. E então eu vou socorrer vocês. É isso que esse texto está dizendo. O que acontece, irmão? Vocês sabem que o texto que nós temos, que nós estamos pregando aqui hoje, é tempo depois de Salomão, né? Já passou Salomão, tá bom? Aí Salomão morre, aí já sabe, começa a idolatria, aí vem Roboão, né? Aí Abias, aí agora quem é? Asa. O que acontece, irmãos? Asa deveria se preocupar não apenas em derrubar os altares, mas colocar na cabeça do povo que eles não deveriam adorar em qualquer lugar. A grande questão aqui é, esse texto não pode dizer que eles continuavam sendo idólatras, já que o texto anterior diz que
Asa derrubou os altares idólatras. A questão é que eles exerciam suas religiosidades, ainda adorando um certo tipo de divindade. Na cabeça deles, eles estavam adorando a Deus, mas o fato é que não estavam. Porque Deus já havia proibido. Deus havia proibido este povo de invocar o seu nome em qualquer lugar. O nome de Deus só poderia ser invocado de forma religiosa nos preceitos lá dos sacerdotes no templo do Senhor. Mas Asa acaba com a idolatria, acaba com os postes ídolos, acaba com as colunas, com as idolatrias que seu pai e sua mãe haviam feito. Entretanto, o povo ainda continua tendo lugares de invocar o Senhor. O que isso aparece, irmão? A reforma não foi completa. Ele deveria ter proibido esse tipo de coisa, já que Deus já havia proibido. Ele deveria ter feito uma proclamação para que todos os habitantes de seu reino pudessem invocar o nome do Senhor apenas no local que Deus já havia escolhido. Jerusalém, e em Jerusalém, o templo do Senhor. Essa era a ordem. Meus irmãos, aqui nós aprendemos duas coisas. Duas coisas podem ser aplicadas às nossas vidas esta noite. Primeiro, ao analisar esse texto, nós chegamos à seguinte conclusão: nós não podemos adorar a Deus do jeito que achamos melhor. O adorado é quem dita, é quem coloca as regras, os limites, os elementos. O adorador não pode imaginar como ele deve fazer sua adoração. Não. Para mim isso está claro nas Sagradas Escrituras, que desde cedo Deus deixou claro para o seu povo qual era a forma que ele queria ser adorado. Nós devemos ter o cuidado de vasculhar nas Sagradas Escrituras qual deve ser a forma como Deus quer ser adorado. Nós não podemos criar fórmulas, jeitos, porque cada um de nós temos imaginação. Cada um de nós podemos conjecturar. Um conjectura de um jeito, outro conjectura do outro jeito. Quando tudo junta, forma uma salada. Nós aprendemos com isso que nenhum de nós temos o direito de achar que podemos adorar a Deus de um jeito ou de outro. Quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor, tanto o Antigo Testamento tinha os elementos que continham o culto ao Senhor, como também o Novo Testamento tem os elementos que contêm o culto ao Senhor. Todos os crentes devem se preocupar com isso, porque não adianta apenas começar uma reforma. Não adianta apenas fazer algumas coisas certas. Nós temos que terminar. Nós temos que continuar avante. Nós temos que perguntar ao Senhor: Senhor, como o Senhor quer que nós te adoremos? E então Deus vai nos responder através do texto, para que nós não sejamos uma igreja que faz algumas coisas certas e deixa outras passarem. E é como diz, nós coamos o mosquito, mas nos engasgamos com o camelo. Você entende todos os elementos que foram feitos aqui esta noite? Será que cada um dos membros dessa igreja já perguntam a si mesmo: por que essa igreja faz assim? Por que é dessa forma? Será que você já decorou tudo, tintim que tem num culto? Por que a gente canta? Por que a gente ora? Por que tem oferta? Por que tem pregação? Por que tem leitura da Bíblia? Essas coisas estão dentro do contexto de um culto? Será que eu não posso colocar outra coisa? Será que eu não posso colocar um show de piada?
Será que eu não posso colocar, por exemplo, enquanto o pastor está pregando, alguém está fazendo uma obra de arte, desenhando uma figura aí, um céu, sei lá o que for? Por que não fazer? Por que não fazer? Bom, muitas igrejas, muitos públicos, não se importando com aquilo que o texto diz, não se preocupando com as 4 linhas da Constituição, abrem. E ao abrirem, eles estão dando margem para aquilo que a sua própria mente raciocina a respeito da adoração ao Senhor. E assim estão caindo. Se a gente pode fazer do jeito que a gente quer, por que será que Nadab e Abiú foram mortos? Se a gente pode fazer do jeito que a gente quer, por que Uzar morreu? Foi fulminado ao tentar segurar a arca. Por quê? Por quê? Porque Deus é exigente no seu culto, irmãos. Deus é exigente com a sua lei. Asa começou, mas não terminou. Não adore a Deus de qualquer jeito. Vasculhe a Bíblia, procure. Essa é a primeira aplicação para nós. Não podemos adorar a Deus do jeito que achamos melhor. Ele é que diz qual é a forma que devemos adorar a Ele. Segundo, só podemos adorar a Deus através de Jesus Cristo. Olha, talvez você ache isso bobagem. Por que Deus fez isso? Por que em certo momento Deus relevava, tolerava Abraão, Isaque e Jacó levantarem altares e adorar a Ele? Mas em outro momento Deus proíbe isso, porque Deus vai trabalhando com o seu povo numa revelação progressiva. Isso é claro nas Sagradas Escrituras. Deus vai revelando o seu Filho aos poucos. Deus revelou o seu Filho lá em Gênesis, vocês se lembram disso, irmão? Capítulo 3. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da... Ali Deus já estava falando do seu Filho. Corriqueiramente as Sagradas Escrituras vão se passando na história, vão correndo, e Deus vai revelando o seu Filho. O que é o tabernáculo, irmãos? Será que vocês não sabem o que é o tabernáculo? O tabernáculo nada mais é, segundo o autor dos Hebreus, do que um tipo, uma tipologia, uma representação daquilo que Cristo era. Tudo dentro do tabernáculo apontava para Cristo. Por isso que Deus proibiu que o povo adorasse a Ele em qualquer outro lugar. Porque o único lugar que de fato Deus iria receber a adoração era o templo onde apontava para o seu Filho. O candelabro apontava para Jesus, a mesa dos pães apontavam para Jesus, o altar de incenso apontava para Jesus, o véu apontava para Jesus, a arca apontava para Jesus, tudo dentro do tabernáculo apontava para Jesus. Apontando para quê, irmão? A adoração só pode ser mediada através de uma pessoa. No Antigo Testamento, nesse momento da história, a adoração só poderia ser aceita por Deus tendo o tabernáculo como mediador. O tabernáculo era o que mediava. No Novo Testamento, nós não temos mais tabernáculo. Nós não temos mais arca, não há mais véu, não há mais candelabro, não há mais altar de incenso, não há mais altar de sacrifício, porque todas essas coisas apontavam para a vida do Messias. O Messias chegou, irmãos. E tendo o Messias chegado, nós não precisamos mais desses elementos. E aí eu peço para você abrir sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9, por favor. Hebreus capítulo 9, por favor. 9. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada Lugar Santo. Estava o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava um vaso de ouro, contendo o maná,
a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Desta forma, escuta, irmão, versículo 8. Desta forma, o Espírito Santo estava mostrando, naquela época, quando o sacerdote fazia tudo aquilo, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar. Vocês estão me entendendo aí, irmãos? O que os sacerdotes faziam tudo isso? Quando o sacerdote fazia toda essa liturgia, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o verdadeiro caminho para a presença de Deus. É isso que o texto está dizendo. Vocês sabem quem é o caminho, né, irmãos? Já deve saber quem é o caminho. Vamos lá. Eu estou aonde, irmãos? 7. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo, e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Desta forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Enquanto permanecia o primeiro tabernáculo, o caminho ainda não havia sido manifestado. Não havendo mais o primeiro tabernáculo, o que se manifestou, irmão? O verdadeiro caminho. Olha o que diz o texto. 9. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Era apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Novamente, essas ordenanças foram impostas até o tempo da nova ordem. Qual era a antiga ordem? A ordem desse texto que nós estamos falando. Na antiga ordem, eles não poderiam adorar em nenhum outro lugar, a não ser no templo. Mas agora, na nova ordem, versículo de número 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presente, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificando a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Escute, nenhum judeu poderia adorar a Deus sem ter o tabernáculo como mediação. Da mesma forma, nenhum crente pode adorar a Deus sem ter Cristo como mediador. Escute o que eu vou dizer para você. Você pode estar no lugar certo, junto com o povo certo, cantando as músicas certas, ouvindo a mensagem certa, mas o coração completamente distante de uma verdadeira adoração ao Senhor. Por quê? Porque não tem Cristo como mediador. Se tudo que você fez aqui esta noite, se seus cânticos, se suas orações, se ao assentar, se ao levantar, você não faz todas essas coisas tendo Cristo como mediador. Se você acha que veio trazer alguma coisa para Deus aqui esta noite, sem que essas tuas obras estejam amarradas na obra de Cristo, você não tem Cristo como mediador. Sua adoração não é recebida por Deus. O único jeito de sermos aceitos por Deus esta noite
é se clamarmos a Ele, tendo Cristo como nosso mediador. Primeira coisa, você não pode adorar a Deus do jeito que você quer. Segundo, você só será recebido por Deus através de Jesus. Ninguém será salvo, ninguém será aceito nos portais eternos sem ter Cristo como mediador. Ele mesmo foi quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você pode ser bom, você pode ser moralmente legal, moralmente bom. Você pode não matar, não roubar, não destruir, não adulterar. Você pode ser a melhor pessoa do mundo. Se Cristo não for teu mediador, a ira de Deus ainda continua sobre a sua cabeça. Se você não tem Cristo como único sacrifício aceito e perfeito por Deus, nada do que você trouxe aqui esta noite serve. Ah, mas eu sou dizimista, e o que tem a ver isso? Ah, mas eu canto bem, e o que tem a ver isso? Ah, mas eu oro bem, e o que tem a ver isso? Deus não é comprado pelas nossas obras. Todas as nossas obras só ganham significados por causa do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Aproxime-se dele esta noite, tendo isso. Nós aprendemos essas duas coisas com esse texto. Agora volte lá para o texto, irmãos. Volte para o texto. Asa não completou o seu chamado porque negligenciaram pré-requisitos. Que pré-requisito? Proibiu o povo de adorar em qualquer lugar, já que o único meio de adoração seria no templo que Deus já havia escolhido para que adorasse a Ele. Segundo, a reforma política deixou a desejar. Primeiro, a reforma religiosa deixou a desejar. Segundo, a reforma política também deixou a desejar. Vejam comigo, por favor, meus irmãos, o versículo 16 e 17. 16 e 17. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o reinado deles. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar nem sair do território de Asa, rei de Judá. Vocês estão entendendo aqui, né? Baasa, rei de Israel. Israel é quem? As 10 tribos. Asa, rei de Judá. Judá é as 2 tribos. O que é que o texto diz? O texto diz que esse servo de Deus, chamado Asa, ele teve o seu reinado marcado por guerras constantes com seu próprio irmão, com as 10 tribos. Meus irmãos, e aqui jaz uma questão muito importante, que o que é? Quando Deus deu o rei ao povo, o rei deveria ser um indivíduo em que toda a nação, ao olhar para o rei, encontrasse no rei uma figura de confiança a Deus. Se o povo desconfiasse da providência de Deus, o rei deveria se posicionar como alguém que confiava em seu Deus. Essa deveria ser a atitude de todo rei. Deus deu o rei para Israel, para que Israel pudesse ter essa figura de confiança. E o que está diante de nós? Tem que o rei Asa está passando por um estreito muito grande. Ele teve que enfrentar uma circunstância desesperadora, que se você ler direitinho o texto, olha só, olha o texto, por favor, 17. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá para que ninguém pudesse entrar nem sair do território de Asa, rei de Judá. O que está acontecendo aqui? Nós não sabemos o que é isso, né? Aliás, talvez agora nós sabemos porque a Rússia, né, está aí numa guerra com a Ucrânia e vez por outra a gente consegue captar algumas coisas que acontecem. Mas uma das táticas que os exércitos faziam para vencer outro exército, normalmente quando uma cidade, quando um reino era intransponível, normalmente o outro exército, o exército inimigo, cercava o local. Cercando o local, fechava-se então todas as saídas e todas as entradas da cidade, fazendo com que não entrasse nem saísse suprimento. O que aconteceria com o país, irmão?
papoca morre. O que vocês acham que é embargo? O que é embargo? Hoje a palavra é bonita, né? Mas é isso aqui, ó. Embargar é isso aqui. Todos os países estão reunidos, estão embargando contra a Rússia, deixando de comprar e vender com a Rússia. Isso é embargo. Nesse momento, o que estava acontecendo é que o exército cercou, fechou completamente as entradas e saídas de Judá, fazendo com que eles não tivessem como abastecer o seu povo. Veja que Asa é um rei bom. Asa é um servo de Deus que se preocupa com o povo. O povo está sofrendo e o povo precisa de uma solução. Irmãos, Asa aqui deveria manifestar uma inteira confiança ao Senhor. Só que você vê nesse texto, Asa consultando a Deus? Não há. Percebam que sempre que Davi iria tomar um certo tipo de atitude, o que ele fazia? Consultava a Deus. O rei, antes de tomar qualquer decisão, ele consultava a Deus. Ele iria perguntar qual seria a vontade de Deus. Asa aqui não se manifestou como alguém que tinha Deus como seu refúgio. Ele deveria se refugiar em Deus e procurar que Deus lhe orientasse a respeito de algumas coisas. Claro que nesse texto você não vai ter essa informação. Pastor, o senhor está inventando coisa? Tô não. Quer ver? Abra lá em 2 Crônicas, capítulo 16. Vocês se lembram que eu disse que há textos paralelos? 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 7, por favor. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 7. Conta a mesma história, só que agora o autor de 2 Crônicas, ele diz que desagradou a Deus esse tipo de coisa. Veja, capítulo 16, versículo 7, por favor. O texto fala, eu vou ler o versículo 5, para que vocês tenham uma noção inteira. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá, e eles retiraram de Ramá pedras e madeiras que Baasa estiver usando. Com esse material, Asa fortificou Geba e Mispá. Vocês se lembram lá, né? O que aconteceu? Agora versículo 7. Naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria, e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Vejam, qual é a advertência, qual é a exortação que Anani dá para Asa? Você deveria ter buscado o Senhor. Você deveria ter se refugiado em Deus. Você deveria ter consultado ao Senhor. Sim, irmãos, era um momento crítico. Era uma circunstância crítica que precisaria de uma solução, de uma decisão. Sim, e é exatamente nesse momento que o servo de Deus vai buscar o Senhor. Mas o que foi Asa fez? Procurou solução em outro lugar que não no Senhor. Meus irmãos, nós encontramos aqui uma verdade que deve falar muito em nosso coração. Deus deseja que confiemos inteiramente nele, diante das lutas, diante das adversidades. Deus exige que sua confiança esteja apenas nele. E o grande problema da nossa geração, é que nós normalmente costumamos tomar as nossas decisões completamente alheia da vontade de Deus. Eu já disse aqui algumas vezes que em momento de crise, em momento de luta, em momento de circunstância, nós não devemos tomar decisões. Nos momentos de luta, no momento de crise, no momento de aperreio, a nossa atitude é se curvar diante de Deus, é dobrar diante do Senhor e esperar que do Senhor venha a resposta. Mas nós achamos que podemos chegar a um êxodo sem essa realidade e assim tomamos decisões. Sabe qual vai ser a realidade, irmão? Nós vamos tacar
com a cara na parede. Ou não. Ou não. Você pode ter sucesso. Você tomar uma decisão, meus irmãos, não significa que necessariamente você não vai ter sucesso. Se você, por exemplo, tomar uma decisão errada, isso não significa que a sua decisão errada vai fazer com que você fique pobre. Não. Quer ver? Vou fazer um gato na minha casa. Minha luz está vindo R$500. O que eu vou fazer? Faço um gato. Vou pagar R$30. Se eu pagava 500, agora eu vou pagar 30. Vou economizar 400 e vou ficar mais rico. Fazer a coisa certa não significa ter sucesso. Da mesma forma, fazer a coisa errada não significa dar errado. Nem sempre, irmãos. Por que nós estamos aqui? O que Deus exige de Asa? Que ele confie no Senhor. Que diante da guerra, antes dele partir para qualquer guerra, antes dele tomar qualquer decisão, ele vai buscar o Senhor. Antes de sair de um emprego, vai buscar o Senhor. Antes de tomar uma decisão na sua casa, vai buscar o Senhor. Espere, aguarde, tenha paciência, deixe a poeira baixar. Não, mas não está dando certo. Deixe a poeira baixar. Não tome decisões precipitadas, achando que vai dar certo e é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Talvez não seja. É melhor que sua decisão seja tomada unicamente quando tudo estiver calmo. Quando a noite escura da alma estiver passado. Quando você não estiver aflito. Quando seu coração estiver silencioso. E aí você toma uma decisão. Assim deve ser nós. Se você não fizer isso, é possível que você receberá um vidente dizendo: fez besteira. Fez besteira. Não deveria ter feito isso. Deveria ter passado horas, dias, semanas, meses dobrado diante do Senhor, procurando de Deus uma orientação para tomar essas decisões. Nós aprendemos, irmãos, que Asa politicamente acabou falhando, porque como rei, ele deveria buscar o Senhor para trazer uma solução para o seu povo. Uma circunstância difícil, ele deveria ter consultado o Senhor. Não consultou, tomou uma decisão. E que decisão foi essa? Uma decisão pragmática. O que eu quero dizer com decisão pragmática? O que é pragmatismo? Pragmatismo é assim. Eu não me importa como eu obterei vitória, contanto que eu tenha vitória. Isso é pragmatismo. Eu não me preocupo com o caminho, eu me preocupo com o final. Se no final eu ganhar um 10, eu não me importo se eu colar. Problema, vou colar, vou ganhar um 10. Isso é pragmatismo. Não se está preocupado nos caminhos em que vai alcançar o sucesso. Pragmatismo. Percebam, meus irmãos, o que acontece aqui? O que acontece? Volte lá para o texto de 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 18, por favor. Aliás, 1 Reis, irmãos, 15 e 18. O texto que está aí é 1 Reis, né? Então Asa ajuntou a prata e o ouro que havia sobrado no tesouro do templo do Senhor, do seu próprio palácio, confiou tudo isso a algum dos seus oficiais, e os enviou a Aben-Hadad, filho de Tramborim, e neto de Ezion, rei da Síria, que governava em Damasco, com a mensagem que dizia: façamos um tratado, como fizera meu pai e o teu. Estou te enviando como presente prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Eita, irmão. Estratégia. Para qualquer um aqui é um grande estrategista. O que está acontecendo aqui? Pelas informações que temos do texto, parece que Baasa tinha um tratado com o rei da Síria. O que Asa faz? Pega um tesouro, entra em contato com o rei da Síria e diz: quebra o teu acordo com Baasa e eu vou te pagar esse tesouro aqui. Irmão, para qualquer um, para qualquer estrategista, essa foi uma boa decisão de Asa. Ele teve sucesso, sim ou não? Vamos lá, olhe para o texto, vê se ele teve sucesso, irmãos, por favor.
Vamos lá, versículo de número 20. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Ele conquistou Ijon, Dan, Abel, Bet-Maaca e todo o Quirite, além de Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá e foi para Tisa. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá. Ninguém foi isentado e eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Geba em Benjamim e também Mispá. Asa conquistou uma vitória com a ferramenta errada. Pragmatismo. Nós aprendemos que o que é certo é certo. E o que é errado é errado. O pragmatismo, meus irmãos, é um câncer que corrói a ética e a moral das pessoas, fazendo com que essas pessoas tomem decisões não avaliando o que é certo, mas avaliando apenas o que dará certo no final. A vitória no final. O lucro no final. Achado não é roubado. Já ouviram essa coisa, irmão? Você sabia o que é ilegal isso? Você sabia o que é legal? Quando você acha alguma coisa, você tem que procurar o dono. Mas vai ficar para mim. Infelizmente, meus irmãos, a maioria de nós estamos vivendo nossa vida desta forma. Nós conquistamos as coisas desta forma. Nós pautamos a nossa vida inteiramente no pragmatismo, porque o mundo já nos engoliu, o sistema já nos engoliu. Aí a gente coloca a desculpa no comércio. O comércio é assim. Pastor, mas o comércio é assim. Pastor, mas a vida é assim. Todo mundo faz assim. Engana governo, faz tramóia, mente. E tem sucesso, tem dinheiro, tem isso, tem aquilo outro. Pragmatismo. Não se atenha ao que é certo. O que é certo, irmão? O certo é a verdade. O que é correto é correto. O que é certo é certo. Mas, pastor, se eu fizer o certo, eu vou pagar. Vai. Mas é o certo. Certo. Para Asa era consultar ao Senhor e esperar que Deus lhe desse vitória. E talvez Deus não queria que o seu povo, as 10 tribos de Israel, fossem afligidas e mortas, porque eles também eram povo de Deus. Mas Asa estava um pouco se lixando com isso. Meu irmão, Martinho Lutero uma vez foi perguntado: Martinho, agora eu me converti. O que eu posso fazer para agradar a Deus? Porque eu não sou um monge, não sou um sacerdote, não sou um teólogo, eu sou apenas um engraxate. Aliás, eu sou apenas um sapateiro. Ele olhou para o sapateiro e diz: faça o melhor sapato e venda pelo preço justo. Seja o melhor sapateiro. E na hora de vender, não entre no sistema do comércio. Entre no sistema do que é justo. Ah, mas assim eu não vou ter dinheiro. Ah, mas assim eu não vou alimentar minha casa. Pragmatismo. Só pragmatismo. Eu não queria dizer isso não, mas vou dizer. Vou dizer. É hora de eu dizer. Será que você poderia receber Bolsa Família? Poderia? Será que você poderia receber isso? Será que você poderia receber seguro-desemprego? Ah, pastor, mas eu saí, fiz um negócio com o meu patrão, e aí eu vou ficar trabalhando com ele, ganhando o seguro-desemprego e trabalhando. O que é isso, irmão? Como é o nome disso? Passar a perna. Em quem? Ah, pastor, mas assim, todo mundo faz. Pragmatismo. O certo é? E o errado é? Asa não se preocupou com isso. Qual o problema? Vou dizer para vocês. Agora termino com o texto de Crônicas. Lá no Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 16. Cuidado, irmãos. Faça o certo. Morra fazendo certo. Empobreça fazendo certo. Fique pobre fazendo certo. Coma feijão com sal, farinha, fazendo certo.
e tenha uma alma tranquila, e uma cabeça deitada num travesseiro tranquila. E quando as portas da eternidade se abrirem para você, você ouvir da boca do seu Senhor Jesus: vem bendito, vem, possui por herança aquilo que está preparado para você. Não porque você fez o que é certo. Não é? Você não vai ser salvo porque você fez o que é certo. Já disse que nós somos salvos pela pessoa mediadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas alguém que foi mediado por Jesus não está pouco preocupado com pragmatismo. Não está pouco preocupado com a igreja encha. Não. A igreja tem que fazer o que é certo. Não é se ela é cheia. Não. É se faz o que é certo. Qual o problema que causou em Asa? Vamos ver. Versículo de número 7, eu termino de vez. Naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, o seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou em suas mãos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante, terá que enfrentar guerra. Toma-lhe peia. Consequência de ter feito isso? Peia. Pastor, não sei por que eu não saio dessa crise. Sabe não, irmão? Devia de saber. Continua o texto. Sabe qual é a consequência? Olha como é que esse homem é falho, irmão. Olha que homem falho. Não vai jogar Asa no inferno, não, irmão. Asa é um servo de Deus, tá bom? 10. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa o oprimiu brutalmente alguns do povo. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos do rei de Judá e de Israel. 30º ano do reinado de Asa, ele foi atacado por uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com seus antepassados. Sepultaram no túmulo que havia mandado cavar para si na cidade de Davi. Deitaram num leito coberto de especiarias e de vários perfumes de fina mistura e fizeram uma imensa fogueira em sua honra. Ele foi honrado no final de sua vida com um povo que gostou muito de Asa. Com isso eu termino dizendo: no reino de Deus, queridos irmãos, o pragmatismo não funciona. No reino de Deus, o que é certo já está estabelecido e ninguém mexe mais. O que é certo é certo. O que o homem planta, ele colhe. Tudo isso só nos leva, meus irmãos, ao analisar a vida de Asa, que começa em reforma, mas não termina, deixa algumas migalhas no meio do caminho, e só nos leva a um entendimento primais para todos nós, que é onde eu quero chegar ao término de toda essa história. Todas as histórias que eu vou contar aqui. Os homens são maus, muito maus. Vez por outra, a graça se manifesta e transforma o coração de um homem mau e o coloca no patamar de um homem segundo o coração de Deus. Isso vai acontecer periodicamente nos reis de Judá. Entretanto, mesmo esses homens que foram alcançados pela graça, transformados completamente pela graça do Senhor, colocados no patamar de Davi, homens segundo o coração de Deus, mesmo assim eles são falhos. Eles pecam, eles caem, falham drasticamente. E qual é o problema? O problema é que todo o povo precisa de um rei, mas de um rei perfeito. E a grande notícia, irmãos, é que nós não precisamos mais de Asa, nem de Davi, nem de Salomão, nem dos próximos reis que virão através da história. Sobre nós já reina um rei. Esse rei foi perfeito em tudo que fez. Esse rei não titubeou em nenhum dos planos que ele veio realizar. Esse rei venceu Satanás, a carne, o mundo. Esse rei se submeteu a Deus, entregando-se completamente a Ele. Esse rei venceu tudo. Morreu, ressuscitou, subiu e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Esse rei reina sobre nós. O povo precisava de um rei que pudesse lhe representar.
Só que todos os reis eram falhos. Mas Jesus nunca falhou. Vá a Ele agora. Ouça Ele agora. Escute Ele agora. O povo dessa história poderia escutar Asa, mas em algum momento Asa iria falhar. Mas seu rei não falha. Tudo que o seu rei diz é verdade. Tudo que o seu rei mandar, faça. Porque seu rei veio revelar Deus para você.